Partiu? Vai. Arrasou. Vamos trabalhar então? Vamos. Senhoras e senhores, muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje uma convidada de altíssimo padrão aqui, Sandra Chemin. Salve, Paulo. Obrigado, de verdade. Obrigado. Prazer estar aqui. Gratidão demais pela tua presença. A Sandra tem uma história incrível que não vai dar pra gente contar aqui, mas eu vou colocar o link aqui embaixo dos dois TEDs que ela fez. Ela fez um TEDx São Paulo e um TEDx São Sebastião. Assiste lá pra você conhecer a história da Sandra. Basicamente, uma virada de vida gigantesca, tudo devidamente organizado, né? Família, finanças e de repente um tapete que a vida puxa e um movimento de mudança grande. Hoje é basicamente isso que você fala, né? Do processo de mudança em relação ao trabalho, à vida profissional, do que a gente constitui aqui, o que é difícil demais nesse nosso padrão brasileiros que somos, e essa dúvida do futuro do trabalho, principalmente para o jovem e acho que para os pais, né? Porque é o pai que meio que é o coach do jovem que encarnou aqui no planeta. E aí, Sandra? Então, acho que você já me contou um pouco da minha história. Eu, na verdade, assim, acho que tem uma coisa que a minha vida aconteceu, eu olho para a minha vida assim, não foi uma coisa planejada, né? Foi uma coisa que eu vivi, foi uma coisa de aprender fazendo muito, né? Sim. Então, eu sou muito grata de ter podido viver uma vida empreendedora. Então, eu comecei a internet no Brasil, foi uma coisa bacana, que também me sentia criando o mundo, vivendo nessa adrenalina boa, né, de criar o futuro. E pude vender minha empresa, então isso também foi uma coisa bacana, porque eu pude ver o que é trabalhar numa empresa, né, por 5 anos e vivi isso intensamente. O mundo corporativo, né? O mundo corporativo. E você foi pioneira, vocês vão ver no TED, mas ela foi pioneira na internet na década de 90. Hoje em dia todo mundo tem internet no telefone em qualquer lugar, mas naquela época não tinha. Naquela época só tinha internet dentro da universidade, não tinha nem como acessar a internet, quando a gente montou a Hipermídia, que foi a primeira agência talvez de internet do Brasil. E aí que você viveu uma fase corporativa... E aí eu vivi a empreendedora por 10 anos forte, depois eu vivi a corporativa por 5 forte. E aí, sem a gente ter planejado, enfim, foi um diagnóstico de um câncer do meu marido e eu estava grávida da nossa primeira filha, enfim. E aí a vida mudou e depois de 4 meses a gente descobriu que ele não tinha câncer, que o diagnóstico estava errado, só que a transformação dentro da gente já tinha acontecido. E isso faz 14 anos. E a transformação porque ele queria morar, tipo, um sonho dele, porque foi assim, quando vocês se depararam com o fim, né, pô, pode ser que morra, e isso foi, acho que, muito pesado. Claro. Qual que é teu sonho? A vida e a morte, né, porque a gravidez traz a vida e ele é a morte, então você tem as duas forças muito fortes, e aí não tem como você falar, bom, o que faz sentido, né, o que a gente quer fazer nesse momento? E eu tive a sorte de já ter vivido muitas coisas, já ter podido fazer, eu já sabia o que era reconhecimento, já tinha uma base financeira que me permitia, então eu já sabia que podia ser mais do que aquilo, a vida. E aí a gente acabou começando um processo que era para ser 1 ano só e que a gente mudou a vida há 14 anos. E há 14 anos que a gente vem experimentando novas formas de viver, de trabalhar e de ser. E eu vejo hoje, falando especificamente, né, dessa nova geração que está vindo aí, eu tenho uma filha de 15 e uma de 12. Então, assim, eu olho para elas, eu olho para os pais e eu percebo, assim, a gente precisa semear outras coisas hoje nesses jovens, porque a gente vive um momento da vida, e hoje eu sei que é possível, de ir atrás de mais sentido nas coisas, né? Eu acho que tem muita gente que fala de propósito, isso é uma coisa muito, cada vez mais comum, mas eu digo assim, se não tiver sentido hoje, as pessoas não querem mais trabalhar somente por dinheiro. Isso não é mais uma coisa só da nova geração, não. Isso é uma coisa de todo mundo. Sempre teve, né? O trabalho hoje, se não tem sentido, não tem espaço para isso. Então, isso é uma coisa muito importante que está acontecendo. E uma outra coisa muito importante que está acontecendo é a evolução tecnológica, né? Eu vivi isso desde a década de 90, mas assim, hoje está numa outra proporção. Hoje a gente está falando de coisas como máquinas que aprendem, hoje a gente está falando de coisas sobre robôs. Hoje tem coisas, não estou falando em daqui a 10 anos, é hoje, agora, já rolando. Sim. Se você for olhar, em 10 anos, você compra por $1.000 um computador que tem toda a inteligência de um ser humano. É uma coisa acessível. Então, assim, o que está acontecendo hoje no mundo com essas duas forças, tanto de sentido
quanto de evolução tecnológica, é que você precisa oferecer outra coisa em termos de educação e em termos de trabalho. Porque o tipo de desenho que a escola tem hoje de trabalho é para um tipo de função que vai deixar de existir, ou pelo menos vai diminuir muito, porque vai ser substituído muito por tecnologia. Então a gente vive hoje um momento assim dessa reflexão muito relevante, muito relevante. Porque como é que você vai conectar o propósito de existir, né? O porquê de eu estar aqui? Tô aqui no planeta para fazer o quê? Eu acho que essa é a grande questão. Tá tudo acontecendo, nós brasileiros, né? Um país super novo, são 500 anos. Claro. Então a gente vê muita cagada ainda, não tem como. E a gente vai se questionando de que, opa, tem algo errado. Mas como é que eu posso fazer essa relação? Como é que você enxerga o futuro? Porque essa conexão da tecnologia, que está em alta, que você falou, a inteligência do ser humano dentro do computador, que provavelmente é uma caixinha, né? Vai ser micro, nano, assim. Com certeza. Né? Tudo muito pequenininho. E com essa conexão de que o que estou fazendo aqui, porque a gente não sabe nem onde está. É delicado isso. Eu acho que começa da maneira como a gente cria os filhos, né? Porque eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu vejo cada vez menores as crianças com um iPad, com telefone, com 2 anos, com 3 anos. E isso a gente não precisa ensinar, elas já nascem com esse chip, né? O chip da tecnologia é uma coisa inata, está no coletivo aqui, né? O que você precisa ensinar é encontrar sentido na vida, né? Dar conta de olhar para você mesmo, entender os momentos que você está ruim, o que você está bem, o que faz sentido para você, por que você faz as escolhas que você faz. Precisa ensinar a subir em árvore, precisa ensinar a ter contato com a terra, a respeitar a natureza, onde você está. Essas são coisas que precisam ser ensinadas, porque a tecnologia ele já sabe, isso vai ser a vida toda. Agora, cada vez mais você precisa dar instrumento para essa criança, né? E eu acho que a gente vai viver uma era, da mesma maneira que tem uma revolução exponencial na tecnologia, a gente está vivendo uma era da revolução exponencial nas relações humanas. Então, a maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo e com o outro nunca foi tão importante, e só vai crescer de importância, né? Exato. Que é o que a gente tenta, a inteligência emocional nesse caso é meio que um resgate à ética, um resgate à árvore, à areia, à terra, à natureza. Porque claro. É isso, né? O Amit fala muito isso, né? Dos recursos finitos. Porra, a Terra é um planeta de recursos finitos, a gente está tratando como se fosse infinito e estamos acabando com tudo. Então, quer dizer, o pai, a gente sabe que é fundamental nessa criação. Você acha que o pai ele tem que direcionar? Porque eu vejo que a molecada está sendo criada para ser um campeão, né? Então você rala muito para estudar no vestibular, para ter uma boa colocação, para ter um bom emprego, um bom trabalho, para ter grana para pagar a conta. Cara, a conta não fecha. E aí a gente tem um cenário de ética, de comportamentos totalmente distorcidos, de violência, de corrupção. É criar ser humano para ser ser humano, então, talvez? Criar ser humano para ser ser humano, para poder entender, né? O que me faz feliz, o que é significativo para mim e para o mundo, como é que é o meu papel dentro desse planeta finito, né? Como é que eu posso usar o que eu sei fazer, o que me dá prazer, o que eu tenho, enfim, os meus talentos, qual é o meu papel aqui, eu estou aqui para quê? Né? Eu acho que essa é uma coisa que se ensina desde pequeno. E eu acho que os pais têm um papel enorme, para começar que assim, até os 7 anos... Tá tudo feito. O que você fez até os 7 anos está feito, depois é só conteúdo. Então, assim, é muito importante até os 7 anos, a primeira infância. De ética, e o que precisa é de pai e mãe presente, precisa de valor, precisa ensinar o que é certo e o que é errado, precisa ensinar que eu sou amado, se eu sou amado eu sou seguro, se eu sou seguro eu posso ir para o mundo, eu posso enfrentar desafios. Isso é que é importante. Isso até os 7 anos de idade. Mas é onde eu acho que assim, e tem uma coisa que você fala que eu acho que é genial pra gente trazer aqui, porque assim, eu acho que o pai não consegue ter essa importância do criar até os 7 anos, até porque é essa fase que a maioria da galera terceiriza a criação. Por quê? Porque os dois da casa têm que trabalhar. Claro. Por quê? Porque as contas estão altas. Claro. Como é que na tua visão, que eu acho que já é uma visão diferenciadíssima, como é que se encaixa? A vida se encaixa ao trabalho ou o trabalho se encaixa à vida? Eu acho que isso foi talvez um dos maiores aprendizados dos 14 anos, né? Que a nossa vida aconteceu e quando a gente se deu conta, a gente estava escolhendo o estilo de vida que queria levar para depois desenhar, para viver esse estilo de vida, que tipo de trabalho eu posso desenhar? Então a gente acabou fazendo o contrário, a gente acabou escolhendo a vida e adaptando o trabalho à vida, e não a vida ao trabalho. E eu vejo que hoje isso é possível com todo mundo, desde que você tenha clareza, isso é importante para mim, esse é o estilo de vida que eu quero levar por causa disso. E aí você desenha que trabalho cabe nessa vida. Eu acho que hoje a gente tem uma vida muito mais
nós somos mais integrados, né? Não tem mais essa coisa, eu sou quem eu sou, e eu sou eu no trabalho, na vida, na maneira como eu relaciono com os filhos e tudo mais. Agora, você trouxe um outro ponto que eu acho que é importante, que é como caber na vida, né? Como é que você pode estar presente, ao mesmo tempo tem que trabalhar. Aí eu acho que depende muito do sistema de apoio que você cria. Por isso que eu acho que a gente vive um momento coletivo, a gente não vive um momento individual, porque a vida fica difícil, você precisa terceirizar quando você é só você e a sua esposa, só você e sua parceira, porque não tem como. Aí se você só se vê isolado, a vida fica difícil. Aí você tem a babá, você tem a empregada, você tem a escola desde muito cedo, você tem o iPad, o iPhone, que é a televisão de hoje, né? Sim. A babá eletrônica. Mas se você cria estruturas de apoio, né, se você tem outras famílias que nem você, vivendo a mesma coisa, quem cuida de um, cuida de dois, cuida de três, é muito mais fácil cuidar de três ou quatro do que cuidar de um só. Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo muito na Nova Zelândia, que é onde eu moro hoje. Né? Lá ninguém que trabalha em casa. E você tem que trabalhar, dar conta de filho, de casa, de tudo sozinho. Não tem nem faxineira, se tiver uma vez a cada 15 dias por 2 horas, entendeu? Então, assim, como é que funciona? Aí você tem um outro desenho. O brasileiro específico, a gente está muito acostumado a ter alguém que nos sirva. Então, a gente acha que se pra gente tem que trabalhar, tem que ter alguém fazendo ou cuidando do filho. E acho que isso é uma coisa que não existe em outros lugares, né? Até porque lá é igual, né? Todo mundo ganha bem. Sim. Você não tem condição de pagar uma pessoa para ficar trabalhando na sua casa. É a mesma coisa que você ganha. É o mesmo padrão. Se você limpa a casa ou se você trabalha com tecnologia, é muito pequena a diferença. Olha só, porque a hora de trabalho, vamos dizer, é o teu empenho, a tua energia, o teu desgaste. É o seu tempo por hora, não importa se é para limpar a casa ou se é para trabalhar com criação. A diferença é pequena. E aí o que acontece? Bom, por isso é bacana, porque é seguro, né? Sim. Porque todo mundo tem o suficiente para viver. Então, assim, já que você tem essa base, você tem que aprender a dar conta da vida sem apoio. E aí o que acontece? Acontece que assim, você vive numa comunidade, você tem um senso de pertencimento, você tem um grupo que está todo mundo na mesma página. Sim. Então todo mundo se apoia. Olha, hoje eu vou levar para o Kung Fu, eu levo todo mundo, você pega todo mundo. A conexão hoje, é muito maior. Muito maior. Então, assim, o apoio é muito maior. Você tem que criar estruturas de apoio dentro da tua comunidade, dos seus amigos, da tua família, porque não tem quem vai trabalhar para você. Isso é uma coisa muito bacana, porque elas estão em contato com a vida real. E a criança desde pequena também aprende que tem que limpar o quarto, arrumar a cama e fazer tudo. Então todo mundo está lá fazendo igual. Então eu acho que essa é uma diferença fundamental. Eu acho que assim, que tipo de estrutura de apoio você vai criar? E isso não é só o que você vai criar, é também como você vê isso. Porque para você fazer parte de uma comunidade ou de um grupo, o que eu dou para esse grupo e o que eu recebo. Eu acho que essa visão também, né, de quando você está em grupo, né, eu dou e recebo. E isso pode resolver várias dessas questões que você está trazendo. Que legal, essa coletividade, né? O fazer junto. Você acha que o futuro do trabalho está ligado a essa coletividade diretamente? Diretamente. Hoje você vê tendências muito claras para qualquer tipo de trabalho mais progressista e cultura participativa, ter participação real, colaboração é uma das básicas. Estruturas de confiança e de flexibilidade de horário, isso é absolutamente básico. Liderança distribuída, né? Você passa a não ter mais uma pessoa que diz como é o trabalho. Essa pessoa simplesmente ajuda e sabe fazer as perguntas para que os outros achem a resposta. Então, assim, o fazer junto, tudo é o fazer junto. Não tem mais... O mundo é muito complexo hoje para você achar que uma única pessoa vai ter a resposta. Você precisa criar um sistema que a resposta venha de todos os lugares. Isso é o fazer junto. Sem fazer a opinião junto, de cada um faz a diferença para o resultado final. Todo mundo participa. A coletividade, fazer junto. Puxa, muito legal, Sandra. Quem quiser olhar, a gente vai colocar os teus canais, né? Vamos conectar, porque eu acho que você faz muita coisa, workshop, você ensina muita gente tudo isso. Hoje eu vivo entre Brasil e Nova Zelândia, então eu venho 3 vezes por ano para o Brasil, a cada 3 meses, eu já faço isso há 4 anos. Isso já foi um desenho pela minha vida, que eu tenho um pai de 94 aqui no Brasil e eu quero oferecer uma qualidade de vida de Nova Zelândia para as minhas filhas. Então eu olhei para isso e falei, nossa, que tipo de trabalho eu vou desenhar para estar aqui e estar lá. Então hoje eu trago muito do que eu tenho visto de mais inovador em termos de trabalho, de modo de ser, para o Brasil. Então eu faço workshop, faço palestra e faço consultoria direto em como criar culturas participativas e propósito nas empresas e levo daqui para lá também. Olha. Então a criatividade brasileira, né, melhor do mundo. Então enfim, eu faço muito essa ponte. É só a gente saber usar. É só a gente saber usar. Que demais. Eu quero agradecer demais a Sandra Chemin, senhoras e senhores.
obrigado, de verdade. Prazer. Gratidão, uma aula, é isso, a colaboração, o autoconhecimento que você fala muito, né, que é fundamental para a gente tentar trazer uma criançada, um jovem mais estruturado para dar conta desse futuro tão colaborativo, tão presente, tão a gente mesmo. Deve haver essa mudança. Só ser a gente mesmo para a coisa mudar. Obrigado, e a gente vai deixar aqui os canais de relacionamento com a Sandra, tá? Os TEDs dela, para que você que se conecta com essa temática de trabalho colaborativo, de como é que a gente pode criar melhor os seres humaninhos que aqui estão nesse planeta. Muito obrigado pela tua audiência. Se gostou do vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal e a gente segue junto. Obrigado, Sandra. Valeu, 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 valeu.